Bem-vindos ao podcast Colocar as Questões Certas, um podcast sobre dados no mundo da gestão. O meu nome é Fernando Matos, hoje tenho o prazer de ter a Anne Gobel aqui comigo, um prazer. Bom dia. Ter-te. Bom dia. Não só porque é uma pessoa que admiro bastante, uma mulher cheia de força, cheia de garra, mas também uma amiga e, portanto, é mesmo verdadeiramente um prazer ter-te aqui connosco. Anne Gobel, uma pessoa que veio do mundo da economia, das finanças, começou em auditoria, consultoria, CFO, hoje é CEO da Prológica, uma empresa data-driven que desenvolve soluções para a área da saúde. Já vamos falar um bocadinho sobre isso. Se calhar começava por te colocar como é que o mundo dos dados entrou na tua vida, como é que vieste parar aqui a esta área, e falávamos um bocadinho também do teu percurso que tens feito e aquilo que tens por fazer. Eu sempre gostei imenso de números. Portanto, eu sou uma pessoa que gosta muito de analisar, de fazer as correlações, de decidir com base nos dados, de definir estratégia, tudo em base dos dados. E eu sempre tive a preocupação de capacitar as pessoas que trabalhavam comigo a utilizar os dados e a medir. Portanto, já é alguma coisa que eu gosto imenso. A área da saúde, depois, é uma área... Portanto, primeiro que fiz uma especialização em gestão de saúde, depois da parte econômica e financeira. Eu tenho uma família que vem da área da saúde e eu sempre achei muito importante utilizar as minhas competências para poder impactar a área da saúde. Por isso, utilizo dados na área da saúde é um mundo que hoje eu gosto disso. Muito bem. E já agora, antes de entrarmos no mundo dos dados, acho que era interessante perceber de onde é que veio essa energia toda, porque depois uma pessoa com uma energia, uma vontade, com uma garra, isso foi coisa desde pequenina, é o desporto, por isso é que também é uma coisa que te apaixona, os trails, as maratonas. Onde é que faz segredo tanta energia? O segredo é, eu acho, primeiro o desporto, de facto, me procura essa energia e eu acho que não passo um dia sem fazer pelo menos uma hora de desporto. De manhã logo, não é? À tarde eu não consigo. E depois acho que é a curiosidade. Eu tenho muita curiosidade, eu sempre tive muita vontade de aprender coisas em áreas que eu desconheço e essa curiosidade me tem levado a sítios completamente diferentes. Portanto, comecei na parte econômica e financeira e hoje eu estou mais na parte tecnológica, mas todos os dias eu procuro aprender uma coisa nova e quando eu gosto e que eu me apaixono pelas coisas, eu normalmente tento desenvolver alguma coisa em cima para ter impacto. E essa energia, eu acho que o drive é mesmo a curiosidade. Falaste bem no impacto e muitas daquilo que são as tuas mensagens, até a própria missão da Prológica, o impacto está lá sempre. Queres-me falar um bocadinho porque eu sinto e conheço alguns dos projetos que tens feito, que tu queres ajudar a tornar o nosso sistema de saúde, uma pessoa que belga e que veio para Portugal, que se apaixona pelo país. Fala um bocadinho dessa tua paixão por tornar a nossa saúde melhor e mais sustentável. Eu não sei, eu acho que portanto, eu sou muito pessoas e eu, na minha família é uma família de médicos. E como boa família de médicos, há alguns anos atrás, costumavam trazer para casa algumas bactérias, alguns vírus, algumas infecções. E, de facto, como eu era uma pessoa muito frágil, pequenina, eu passei muito tempo nos hospitais. E eu penso que, de facto, nós temos que capacitar os hospitais porque as pessoas são muito vulneráveis dentro dos hospitais. E nós temos que dar a capacidade para tratar essas pessoas de uma maneira muito mais digna, de uma maneira de conseguir trazer resultados muito mais positivos para as pessoas, mas também nós temos que capacitar as pessoas para poder tomar decisão em conjunto com os médicos, ou seja, as responsabilizar também pelas decisões que são tomadas quando elas entram dentro dos hospitais. E, portanto, eu acho que com os dados que nós temos hoje na área da saúde e com a capacidade que nós temos de utilizar esses dados para tomar melhores decisões, mas também para perceber melhor todas essas doenças, para perfeccionar os diagnósticos, para permitir desenvolver novos caminhos, novos percursos dos doentes
trazem melhores resultados para os doentes nos momentos que eles são mais frágeis. Eu acho que é essa paixão que eu tenho, ou seja, criar esse impacto, capacitar para poder fazer melhor. E a saúde, de facto, é uma área que é a nossa vida. Se nós não temos saúde, nós não conseguimos fazer nada. E muitas vezes, quando tu olhas para as pessoas, nós entramos muitas vezes no nosso dia a dia dentro dos hospitais, quando tu estás do outro lado e tu olhas para fora, tu pensas diferentemente, pensas realmente, eu podia ter feito de uma maneira diferente. Ou seja, se eu tivesse tido, por exemplo, uma vida mais healthy, se eu tivesse tido a capacidade de ser diagnosticada mais cedo. E tudo isso hoje nós temos, com as nossas competências, a capacidade de procurar, de fornecer essa capacidade aos próprios pacientes. E, portanto, eu acho que é isso que me mobiliza. Ok, nós temos competências, vamos utilizar os dados, vamos colocar os dados nas mãos das pessoas que mais o precisam. São os médicos, são os pacientes, porque falamos sempre dos médicos, mas nós, como cidadãos, nós temos que ter os nossos dados. E, portanto, é isso que eu procuro fazer para capacitar, para tornar todo esse processo de cuidado de saúde muito mais eficaz e eficiente. No fundo, é isso que eu procuro. Muito bem. Fala-nos um bocadinho do projeto Healthcare from Portugal. Health from Portugal. Health from Portugal, exato. E com tantas empresas tão inovadoras e com projetos tão interessantes, qual é que é o objetivo desse consórcio e projetos é que estão na calha? Pronto, é um projeto que é financiado pelo PRR, portanto é uma das agendas mobilizadoras na área da saúde, são 4 agendas. E essa agenda é uma agenda que está muito focada na transformação digital do sistema de saúde. Portanto, nós temos 99 promotores, portanto são empresas que se juntaram, não são empresas, mas também universidades, centros de investigação. Nós estamos a falar de uma relação mais ou menos 50%. E é um projeto que está orientado, está articulado à volta de 4 verticais muito focado na transformação digital. Nós temos o Smart Health. No Smart Health nós temos 60 promotores que estão a desenvolver novos projetos, novos serviços na área da saúde e que estão a utilizar tecnologias. Portanto, nós temos uma universidade que ajuda as empresas, portanto, é essa passagem, a essa transformação, a essa inovação que está, no fundo, suportada cientificamente pelas universidades que trabalham em colaboração com as empresas. Portanto, nós temos projetos com desenvolvimento de novos diagnósticos, novos algoritmos, por exemplo, novos algoritmos de inteligência artificial para diagnosticar mais cedo. Nós temos projetos à volta da gestão das doenças crónicas, ou seja, como que nós podemos ajudar os doentes crônicos a ser seguidos, a perceber da sua doença, a lançar alertas junto dos hospitais para eles próprios poder monitorizar remotamente estes doentes fora dos hospitais. Nós temos projetos de desenvolvimento, por exemplo, como estávamos a falar há pouco, de drones, ou seja, há drones que já existem, mas customizar estes drones para a área da saúde e, no fundo, criar a possibilidade de transportar medicamentos, transportar equipamento muito mais rapidamente junto de quem precisa, por exemplo, em caso de um acidente na estrada, ter a possibilidade de fazer isso. Nós temos também empresas que desenvolvem capacetes cirúrgicos, portanto, para poder ter a capacidade de falar, de visualizar através do capacete, com várias tecnologias. 60 empresas desenvolver produtos completamente diferentes e serviços novos e inovadores na área da saúde. E isso é o vertical do Smart Health. Depois nós temos um vertical também que é o Data Lake. Portanto, o objetivo são grandes empresas, laboratórios como João de Sousa, grandes empresas na área dos seguros, hospitais públicos, hospitais privados que vão se juntar para, no fundo, colocar à disposição informação, dados de doentes anonimizados ou pseudo-anonimizados para poder fomentar a investigação em saúde. Também em moda, hoje, eu diria, há um outro projeto muito velho na área do Data Lake da saúde que está a ser desenvolvido pela SPMS, mas que são dados exclusivamente do sistema público. Neste caso, no fundo, seriam dados de saúde de stakeholder diferentes. Como tu sabes, hoje é extremamente diferente para uma startup na área de saúde
desenvolver novos produtos, desenvolver e testar esses novos produtos, essas novas soluções. É muito difícil ter acesso a dados de saúde, principalmente porque são dados muito sensíveis, não é? E, portanto, há um processo que é muito demoroso, que depende muito, neste caso, das comissões éticas dos hospitais e da aprovação dessas comissões éticas, e, portanto, é todo um circuito muito complicado a ultrapassar para poder, de facto, colocar novos produtos e novos serviços. Portanto, como eu te disse, nós temos a parte do Smart Health, temos o Data Lake, nós temos o Value for Health, que é o meu projeto, portanto, o meu projeto, eu digo que é um projeto para o qual eu estou apaixonado também, que é, no fundo, começar a capacitar os hospitais para fazer uma gestão das condições clínicas. Hoje, nas instituições de saúde, tudo está organizado por serviços. Ou seja, tens o serviço de cirurgia, tens o serviço de ginecologia, tens todos os serviços. Mas o objetivo no futuro é começar a seguir o paciente muito mais pela sua condição clínica, ou seja, a obesidade é uma condição clínica. Então, tu vais ter, no fundo, equipas multidisciplinares. E o objetivo aqui, do ponto de vista tecnológico, é conseguir capacitar essas equipas multidisciplinares organizadas em condições clínicas para poder ter as informações, ter os dados, começar a perceber, quais são as atividades do doente, qual é o custo associado às atividades e quais são os resultados clínicos deste doente. Portanto, eu não sei se tu sabes, mas hoje nos hospitais é impossível conseguir ver um percurso do doente dentro da organização hospitalares, porque todos os sistemas informáticos são fragmentados. Portanto, o objetivo deste projeto de Value for Health é desenvolver soluções que vão coletar dados associados ao percurso do doente, ao custo e os resultados clínicos, mas também os resultados reportados pelo doente em condição clínica. E, portanto, isso é o vertical Value for Health. Este vertical prevê não só a coleta destes dados no nível dos hospitais, mas também nós queremos tornar isso uma plataforma de benchmark. Ou seja, poder perceber onde é que nós temos os melhores resultados clínicos para o tratamento da obesidade. É o Hospital São João, é o São Francisco Xavier, é o Hospital de Dor e Voga, ou seja, onde é que de facto nós temos os melhores resultados clínicos. E também permitir aos próprios hospitais se comparar. Ou seja, perceber, como que é possível que neste caso, na obesidade, neste KPI específico, o hospital que está a 300 km tem melhores resultados clínicos. Então, vamos ver como que eles estão a fazer e começar a criar este ecossistema de learning na saúde, que hoje em dia não existe, tudo está muito fechado. Portanto, isso é o terceiro vertical. E o quarto vertical é um vertical muito importante para o país, que é capacitar os centros de investigação. Porque em Portugal não se faz muita investigação ainda, e é muito importante começar a capacitar. Há várias razões que explicam essa limitação em termos de capacidade de participar em ensaios clínicos internacionais e outros, nomeadamente por causa da legislação em termos dos recursos que são necessários para poder fazer isso. Portanto, o enquadramento é muito complicado e há muita coisa que vai mudar do ponto de vista da legislação. Mas capacitar os centros de investigação é muito importante porque pode ser um agente de crescimento do PIB aqui em Portugal. Portanto, nós temos este quarto vertical e depois temos duas linhas horizontais, que são duas linhas no fundo, de serviços que vão potenciar a marca Health Portugal no estrangeiro e que vão capacitar o ecossistema dos startups na área da saúde. Portanto, é um projeto completo aqui em Portugal, muito focado na utilização de novas tecnologias, no desenvolvimento de novos produtos e novos serviços e principalmente na utilização de dados em saúde. Olha, tu falas muito de obesidade, olhar para mim, eu espero que não tenha sido nenhuma inspiração assim, em particular. Não. Mas, mudando aqui um bocadinho tema, nós, quando falo aqui em colocar as questões certas, há sempre aqui o tema dos use cases e da escolha dos projetos nesta área. Eu gostava que partilhasses connosco e exemplos que sejam inspiradores de projetos onde a questão, a escolha do use case tenha sido refeita
Enfim, os projetos que tens desenvolvido na Paulagem. Na área da inteligência artificial, não é? Na área da inteligência artificial, Que tenha dados. que tenha dados, sim. Nós começamos para desenvolver um dos primeiros algoritmos que nós desenvolvemos foi o Early Warning Score na área da detecção precoce das situações de sepsis. Como tu sabes, a septicemia no hospital é uma situação que tem um impacto muito importante em termos de cuidados intensivos, tem um impacto muito importante para o paciente e também é muito caro para o hospital. Portanto, tem que ser evitado a todo custo. E, portanto, nós começamos por desenvolver, foi o nosso primeiro algoritmo, e neste desenvolvimento fizemos isso com uma equipa médica. E a primeira pergunta era, de facto, quais são as variáveis que vão ser importantes para poder ter um algoritmo muito consistente na detecção precoce da sepsis, no Early Warning Score. Portanto, juntamos os médicos e há um conjunto de dados que foram apontados como sendo dados muito importantes, portanto, a temperatura, para outros dados, atenção, tudo isso eram dados muito importantes que nós devíamos, de facto, considerar no desenvolvimento do algoritmo. Pronto, e então, assim foi, enviamos um ficheiro com todos os dados e nós começamos a trabalhar os dados para desenvolver este Early Warning Score. E pronto, e nós não conseguimos no início desenvolver um score que seja muito fiável. Portanto, e avançamos, perdemos algum tempo nisso. E também para os médicos era uma primeira experiência. E como tu sabes, um dos pontos que vai ser muito importante para alavancar a inteligência artificial da saúde no futuro é a formação dos médicos. Não temos dúvida. E principalmente essa comunicação interdisciplinar, não é? Como que eu ponho um técnico a falar com um médico. Bom. E de facto, nós, técnicos, nós não temos muita sensibilidade, nós não tínhamos agora. Temos muito mais, mas nós não tínhamos essa muita sensibilidade para poder ter um olho crítico sobre os dados, não é? Dados de medicina mesmo. Pronto. E então, depois nós tivemos a sorte do médico entrou para a sala, um novo médico olhou para isso e disse: esquecemos um dado muito importante, que na altura era um dado que se chama o PCR, que é não sei se tu sabes, mas é uma proteína que entra na corrente sanguínea e, no fundo, quando há uma infecção ou quando há uma bactéria, portanto, que é um sinal de uma infecção. Portanto, nós juntamos este dado, essa variável, portanto, onde a importância, principalmente na saúde, de conseguir perceber quais são todos os dados que podem influenciar, e com esse médico, pelo facto de ele ter entrado, pelo facto de ter percebido, de facto, faltava aqui um dado muito importante, nós conseguimos, na altura, desenvolver um Early Warning Score muito fiável, e é difícil, porque em termos de inteligência artificial, no fundo, imagina, tu tens muitos casos não sepsis, poucos casos sepsis. Portanto, é claro, difícil, de facto, desenvolver alguma coisa com muita precisão. E, portanto, metemos a correr o algoritmo em silent mode, só com um grupo muito pequenino de médicos. E eu me lembro que a equipa, quando foi lá a primeira vez, depois de ter posto isso a funcionar durante 2, 3 meses em silent mode, alguém me dizia: vocês conseguiram salvar a vida de 2 ou 3 pessoas. Portanto, só isso. You make your day. Exatamente. Portanto, já valeu a pena. Portanto, como tu dizes, a importância das variáveis, das perguntas, e muito mais ainda na área da saúde. Portanto, isso é um Early Warning Score, mas quando estamos a falar de algoritmo, mais na ajuda do diagnóstico, então, na saúde é muito sensível, é extremamente sensível. Portanto, eu acredito que vai revolucionar a saúde. E muito mais ainda, porque saiu 2 artigos muito importantes no Lancet Journal, que é uma revista médica muito conceituada, que eu acho que são muito interessantes. Eu não sei se tu já ouviste falar disso, mas, por exemplo, os ECG são meios complementares de diagnósticos que vão permitir identificar casos, por exemplo, de arritmias e outros problemas cardíacos que podem acontecer. E na realidade, eles puderam
correr no algoritmo em cima dos ECGs e o algoritmo conseguiu detectar com um bom nível paciente com anemias. Ou seja, nós conseguimos dar outro âmbito aos meios complementares que nós estamos hoje a utilizar e que não serviam nada para isso. Outra coisa que eles conseguiram identificar é com as fotografias da retina, eles conseguiram, com o algoritmo a correr, eles conseguiram identificar doentes que têm problemas nos rins. Portanto, tu consegues ver que não só a inteligência artificial na área clínica vai abrir uma imensidão de probabilidade e de capacidade de diagnosticar, como na área administrativa e operacional, mas também vai abrir um novo mundo. E eu acho que é um crime, vou dizer, é um crime hoje na saúde não começar a trabalhar mesmo essa área da inteligência artificial, mesmo eu diria em silent mode, porque já é bem assimilado na área da saúde que vai sempre haver um intermediário. Ou seja, não vai haver um algoritmo que vai diagnosticar sem que haja, de facto, alguém, um médico, ao lado, que seja capaz de olhar para isso e depois de tomar a decisão. Não vai ser o algoritmo que vai tomar a decisão. Claro. Portanto, vai abrir um novo mundo na saúde. Claro. É um bocadinho a mesma coisa que o ChatGPT já fala. Sobre isso. Ele não responde a nada sozinho, nós temos que colocar as questões, tem que haver sempre alguém que traz-nos mais poder, falarmos sobre isso, traz-nos mais capacidade, mais competência, mas é só isso, que é muito, mas não nos vai substituir. Assim que eu faço. Há de facto um conjunto grande de hospitais, unidades, várias, que muitas vezes optam por criar novas, investir em novos equipamentos, novas infraestruturas, quando na realidade podem fazer muito com sistemas mais inteligentes, com algoritmos que permitissem agilizar e otimizar os próprios horários, as próprias marcações. Tu vês um espaço grande também a este nível operacional, não só portanto, do ponto de vista da medicina, mas também aqui um espaço grande para a evolução nesta área. Não, sem dúvida um espaço. Aliás, nós estamos a desenvolver agora um algoritmo de agendamento inteligente. Ou seja, qual é o objetivo? É conseguir, em função dos horários das salas, para os meios complementares de diagnósticos, não é? Como é que nós podemos optimizar a marcação de um paciente que tem que fazer o exame? Não só em função das suas preferências, não só em função do hospital, mas também das suas preferências, mais livre de manhã, mais livre à tarde, e em função dos horários e da disponibilidade para os MCDTs, para poder preencher os gaps e conseguir, no fundo, ter o mix ótimo entre as necessidades e as disponibilidades do paciente e os MCDTs, porque, de facto, como que eu posso dizer, nós trabalhamos muito nos hospitais públicos e, de facto, isso não existe ainda. Embora nós, quando estamos a falar de inteligência artificial ou de gestão de dados, ou de analítica avançada, ou de gestão com base nos números, ou de medição, que é alguma coisa perfeitamente normal em qualquer área, quando estamos a falar da área da saúde, não é o dia a dia. Ou seja, as pessoas não gerem com base nos números, no âmbito na área da saúde. Falar na área da saúde pública, eu diria que os hospitais privados estão muito melhor preparados para fazer essa gestão de uma maneira completamente diferente. Mas sim, há um espaço enorme na área da saúde para a otimização operacional. Em todas as áreas, que seja a área do MCDT, a área da optimização das salas cirúrgicas, no pathway dos doentes. Portanto, como optimizar o pathway de um doente dentro de um hospital? Eles perdem muito tempo, por exemplo, das urgências, tempo para como reduzir o tempo. Ele entra, faz a triagem, passa, depois tem que ir esperar para fazer um meio complementar de diagnóstico, qualquer volta. Como que nós podemos otimizar esse percurso? E depois também na monitorização dos pacientes fora. É muito mais fácil até conseguir otimizar dentro,
se tu monitorizas os pacientes e tenta manter os pacientes fora do hospital. E eles só veem, de facto, se eu estou identificado como, ok, eu tenho que vir aqui. E eu acho que os algoritmos vão nos ajudar a fazer isso, mas passei não pensarem. E não. Agora tu precisas de dados. Sim. Bom, Olha, e Generative AI, ChatGPT, tu usas pessoalmente? sim, tá. Eu uso todos os dias eu uso. Eu acho fantástico. Eu acho que é uma ferramenta que nos permite aprender muito, que nos permite estruturar as nossas ideias. Eu uso mesmo no meu dia a dia. Eu uso o ChatGPT, sim, sem dúvida. E vês uma aplicação grande também na área da saúde? Projetos que eram mais complexos, mais estruturais? Ou Eu vejo. mais do ponto de vista pessoal, ajuda de individual cada. Sim, pronto, é assim. Eu acho que os Generative AI, não é? Vai ter impacto no futuro. Muito talvez no relacionamento, não é? Isso que eu estou a pensar, toda essa parte do primeiro diagnóstico. O que é que faz o SNS 24, por exemplo? Que é de facto identificar, fazer as perguntas, portanto, da parte do chatbot, da relação humana, vou dizer humana, mas via um chatbot, de fazer as perguntas certas e de encaminhar a pessoa, o cidadão, ou para um hospital, ou ficar em casa, ou para um médico em casa, ou seja, essa parte eu acho que podia aliviar muito esse SNS 24, por exemplo. Também no futuro eu vejo isso na definição de planos de saúde muito mais personalizados, não é? Fazer sugestões de planos de saúde, planos de tratamento e acompanhar estes planos com um assistente virtual. Não? Isso pode ser. É mais nessas áreas que eu vejo Generative AI. Mas ainda não agora. Porque, mais uma vez, para poder aprender, para poder ter acesso a estes dados. Estamos na saúde, portanto, estamos sempre a falar acesso ao dado é alguma coisa de mais complicado. Portanto, neste caso, para poder treinar e para poder ser performante, tu tens que ter acesso a dados fiáveis e a dados, como que eu posso te dizer, coerentes. Hoje, como eu disse, tudo está fragmentado. Portanto, para ter um percurso do doente, se tu tens que estudar qual é o histórico do doente, o histórico das suas prescrições, o histórico dos seus diagnósticos, o histórico das suas atividades dentro do hospital e fora, para poder fazer um plano de tratamento mais personalizado. Tu tens que ter a possibilidade de ter acesso a estes dados. Portanto, tudo isso vai ser mais facilitado no futuro, quando os dados vão ser melhor organizados dentro dos hospitais e preparados para poder, no fundo, servir como base na investigação. Projetos, enfim, que tenham corrido menos bem. Acho que isso é sempre importante. Quem está a pensar fazer projetos, por vezes, também se aprende, não é? E aprende com opções menos positivas. Tens alguma que gostasse? Bem, eu tenho muita coisa que correu mal na minha vida. Então agora vai ser difícil escolher, mas pronto. Por exemplo, simplesmente, quando nós decidimos criar ou avançar com a Prológica Healthcare, a parte da saúde, tivemos várias conversas com o Diogo e, bom, o nosso objetivo, de facto, como eu estou aqui hoje a falar disso, é que nós queremos capacitar com inteligência artificial. Estou a falar em 2017. Vamos entrar com o algoritmo de inteligência artificial na saúde e definimos a nossa oferta e começamos a trabalhar um pouco nisso. E avançamos e contratamos pessoas. Depois, trabalhamos primeiro com os hospitais privados, que de facto têm muito menos capacitados para fazer isso. Mas voltamos no início da nossa conversa. Eu quero trabalhar na área pública. Porque eu tenho mesmo essa vontade de impactar e de capacitar para fazer melhor na área pública. E pronto, nós avançamos, investimos, chegamos nos hospitais públicos e, de facto, olhamos para isso e pensamos, bem, nunca vamos conseguir fazer isso. Mas eu digo isso depois de um ano, depois de um investimento consequente, recrutamos. Portanto, olhamos para isso e pensamos, é possível, não vamos conseguir fazer nada. Temos que fazer marcha atrás. Ou seja, primeiro, nós temos que criar, capacitar a capacidade no hospital de ter os seus dados organizados. Ok, então,
aí, nós vamos ter que desenvolver outra solução. E então, nós pensamos numa solução completamente diferente, que era, ok, vamos desenvolver a solução de Business Intelligence. Ou seja, o nosso primeiro papel dentro das instituições vai ser integrar todos os dados dos diferentes sistemas. Eu estou a falar, em cada hospital nós temos mais ou menos 60, 70 aplicações diferentes. Portanto, vamos integrar todas essas aplicações, criar um novo repositório de dados em tecnologias completamente diferentes, para poder depois avançar para outros mundos, a inteligência artificial e tudo. Portanto, o que é que nós falhamos aqui? Nós não estudamos, de facto, bem o mercado, isso não há dúvida nenhuma, e, portanto, tivemos que fazer a mesma marcha atrás. Eu tenho outros assim, mas, de facto, é alguma coisa que correu mal. Mas pronto, é uma experiência como uma outra. Mas hoje que têm muito mais dados e que já fizeram esse passo de avançar para análises mais descritivas, agora podem. Sim. Hoje, de facto, sim. Hoje, de facto, nós entramos nos hospitais e acho que nós conseguimos que eles olham para os dados de uma maneira muito mais interessante, no sentido que eles podem começar a tomar decisões e têm dados em tempo real. Portanto, mas nós, nessa altura, nos estamos na parte administrativa, vendas, facturação, contrato de programa, monitorização dos contratos de programas, monitorização da atividade assistencial, muito mais na parte operacional. Mas o meu sonho é entrar na parte clínica e poder capacitar na parte clínica. Este projeto que nós estamos a fazer no Vale do Forez é permitir às equipas olhar para o percurso do seu doente, perceber então, qual é o next step. Portanto, o que é que disse o meu protocolo, qual é o next step. Então, mas o que é que eu estou a fazer? Onde é que está o meu paciente? Ele já foi fazer os exames, ainda não foi fazer os exames. Quais são os resultados que eu consegui obter depois do tratamento? E começar a poder capacitar essas equipas para fazer uma investigação, que é alguma coisa que hoje não fazem porque não têm dados, ou então têm um Excel ao lado, onde eles vão preencher dados para poder fazer artigos científicos, que também é alguma coisa que eles gostam de fazer, faz parte do ADN deles. Portanto, eu acho que nós, fazendo este percurso, nós vamos conseguir transformar pouco a pouco e os médicos ter essa capacidade de utilizar, de facto, os dados para tomar decisão. Hoje é mais difícil. E diz-me uma coisa, para terminarmos, sentes que continua a existir uma resistência grande por parte da comunidade, mais em termos médicos, mas todo o setor da saúde, na adoção deste tipo de tecnologias e nesta transformação digital? Eu acho que há uns anos atrás muito mais, mas continuas a sentir que isso é ainda um tema relevante e que acaba por, de alguma forma, impactar na evolução e na velocidade com que estas tecnologias são adotadas na área da saúde. Bom, hoje eu acho que há cada vez mais instituições viradas para as inovações. Portanto, e aliás nós temos algumas entidades hospitalares que hoje têm mesmo um gabinete de inovação e, portanto, que vão facilitar a introdução dessas novas tecnologias. No nível dos médicos, mas isso mais na parte operacional, como que nós conseguimos optimizar, até porque nós temos problemas de recursos humanos. Isso é bem conhecido. E, portanto, como é que nós podemos optimizar a própria operação, no fundo, o hospital é um healthcare delivery services, né? Na realidade, é um processo de entrega de cuidados de saúde. Portanto, como qualquer serviço, ele pode ser optimizado. E há menos resistência para utilizar essas tecnologias e há uma mais abertura para a inovação. Na parte clínica, portanto, como tudo, há médicos líderes e são desses médicos que nós vamos precisar no futuro para poder alavancar essas novas tecnologias, e há pessoas que têm muito mais receio, e é normal, mas talvez porque é um pouco desconhecido. Portanto, tem que haver muito mais foco na formação
Nós temos que formar os médicos e hoje eu acho que essas novas tecnologias têm que fazer parte da formação dos médicos. Eles têm que ter os conceitos de base do que é um algoritmo de inteligência artificial. Nós temos que conseguir formar para ter essa capacidade crítica de analisar o resultado do algoritmo, não é? De poder o contextualizar. Por exemplo, imagina que tu tens um algoritmo que vai te dizer este paciente apresenta um risco cardíaco e este paciente apresenta um risco de readmissão no hospital depois de uma cirurgia, certo? E o algoritmo vai te dar um sim, é um paciente com risco. Mas na realidade, o próprio médico tem que ter a capacidade de olhar para outros dados contextuais para poder afinar o resultado. Por exemplo, se o próprio médico percebe que é um doente que tem um bom nível de conhecimento do que vai se passar e como que ele tem que tratar a sua parte pós-cirúrgica, quando foi bem explicado, ele percebeu bem. Imagine que o médico também sabe que ele tem um bom suporte em casa, ele tem uma família que o acompanha, que tem uma casa confortável, que ele sabe que é um espaço para onde ele vai poder ter uma reeducação muito mais fácil. Então o médico tem que ter a capacidade de dizer, ok, de facto, ele apresenta um risco de readmissão, mas eu, com o contexto, vou dizer, não, este risco, o algoritmo está a me dar, eu não vou o considerar. Porque apresentar um risco, depois ele tem que desencadear o máximo. E ele tem que ter essa capacidade de contextualizar os resultados no algoritmo para poder tomar as decisões certas. E isso eu acho que é alguma coisa que tem que ser introduzida na formação dos médicos. Esse conceito de base, essa capacidade de contextualizar, esse espírito crítico dos resultados no algoritmo, e depois essa formação de comunicação interdisciplinar. O médico falar com o técnico e o técnico poder explicar um problema que ele tem no seu algoritmo de uma maneira muito simples para o médico. Portanto, se a formação no futuro, e eu acho que nós estamos, e já há muitos cursos que são dados a médicos podem participar de cursos e a aulas que têm essas temáticas, eu acho que nós vamos poder evoluir. Portanto, este receio, eu até acho que é mais por desconhecimento. Porque também, e como tu sabes, quando nós introduzimos essas novas tecnologias, nós temos que ter um cuidado de fazer uma gestão da mudança. E essa gestão da mudança é muito ousante. E quando nós estamos a falar de um mundo muito conservador, e bem, muitas vezes bem, na área da saúde, ainda mais importância tem esses processos de gestão da mudança, que também não são processos que ocorrem facilmente nessas instituições de saúde. Portanto, eu penso que vai ter um tempo, mas vai acontecer por várias razões, porque os custos estão a aumentar, porque os hospitais hoje não têm capacidade para responder à demanda, porque é uma oferta muito maior, porque vai haver uma necessidade cada vez maior de introduzir novas tecnologias, novos tratamentos. Portanto, tudo isso faz que os hospitais hoje têm que se adaptar. Os hospitais são os profissionais de saúde. Ana, foi um prazer. Muito obrigado por esta conversa super interessante. Obrigada. Este foi mais um episódio como colocar as questões certas. Vemos no próximo episódio.